Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Peço perdão à igreja, estou meio com falta de ar no dia de hoje, mas com a graça de Deus vou conseguir entregar a mensagem. Nós vamos ler um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, de modo muito especial. Te rendo graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de mim, o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Vem falar aos nossos corações, vem ministrar ao nosso espírito, e que nenhum de nós deixe de entender aquilo que o teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma mensagem escatológica, ou seja, fala das coisas que virão nos últimos tempos e, sobretudo, traz uma chamada para nós, para o fato de que estamos vivendo um tempo de preparação, pois o Senhor está às portas. Isso é fato inegável, inegociável, irrefutável. E este, como foi dito no início, é mais um dos textos escatológicos, desta vez do apóstolo Paulo, que nos instrui quanto à necessidade de acordarmos, de despertarmos, sobretudo, para aquele dia glorioso quando o Senhor virá para buscar os seus. Há aqui mais uma das inúmeras chamadas do apóstolo à preparação e à vigilância. Estamos todos distraídos demais, dispersos demais, com tantas atribuições trazidas sobre nós, sobretudo com o propósito de tirar a nossa atenção da necessidade dessa preparação e dessa vigilância. O texto nos lembra de que, relativo aos tempos e épocas, já fomos inteirados que este acontecimento tão esperado pelos cristãos de todas as épocas virá num de repente. E a gente tem falado sobre isso inúmeras vezes. Aqueles que são de Cristo devem viver como se Ele viesse já. Na verdade, o dia que temos de fato é o hoje, o agora de Deus. Tanto o Senhor pode chegar para vir buscar a todos num rapto, num arrebatamento, como o Senhor pode chamar a cada um de nós. Estamos todos na fila de embarque. Essa é a grande realidade espiritual dos cristãos do nosso tempo. Nunca sabemos quando seremos chamados,
quando ouviremos o alto-falante do céu, trazendo ou alertando, chamando o nosso nome. Mas hoje vivemos um tempo em que os cristãos, repito, estão dispersos demais, atentos demais às coisas voltadas para a terra, e esqueceram que são cidadãos dos céus. Aqui o apóstolo aponta a forma e o sinal que antecederá aquele dia glorioso. Primeiro, ele traz a forma. É dito aqui que o Senhor virá como ladrão à noite. E ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Será tudo muito rápido, será tudo num de repente, repito. E para isso nós precisamos estar atentos, preparados. Não é que deixemos de fazer as coisas que precisamos fazer até para a nossa própria sobrevivência nesta terra, mas que sejamos ativos, fiéis, atentos, apercebidos em relação àquele dia glorioso. E como já fora dito, essa figura trazida aqui aponta para algo repentino, sem aviso prévio. Porque todos os avisos já foram dados por meio da santa palavra de Deus. Esse santo megafone de Deus que muitos têm deixado de ouvir. Que façamos uma pausa nas nossas lutas diárias para olharmos para o horizonte sobrenatural e contemplarmos com os olhos da fé a vinda do Senhor, que é certa e repentina. O que estamos vivendo e vendo é apenas e tão somente o princípio das dores. Aqui cabem algumas perguntas quanto à nossa própria vida espiritual. Por exemplo, como tem sido o nosso andar enquanto cristãos professos? Eu tenho ouvido muitas histórias, muitos péssimos testemunhos dados em lares cristãos, de pessoas muitas vezes ativas na obra de Deus, mas que nos seus lares são verdadeiras pragas. Adotam aquela estratégia maligna dos 2 pesos e das 2 medidas. E outra pergunta é: será que o nosso testemunho tem impactado os que estão à nossa volta, sobretudo os da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela? Impressionar lá fora é fácil demais. Minha mãe costumava dizer que eu quero ver o bom é no ruim. E muitas vezes negligenciamos nossas famílias, nossos filhos, em detrimento daquilo que tão avidamente buscamos lá fora, sobretudo o aplauso dos homens. Se Cristo viesse hoje, onde estaríamos nós? Dentre os que estão acordados e atentos, ou entre os que dormem? Aí vem a segunda forma, aliás, o apóstolo aponta a forma e um sinal que antecederá aquele dia glorioso. Mostramos a forma, agora vem o sinal. Quando estiverem falando de paz e segurança, esse é um grande e irrefutável sinal da vinda iminente do nosso Senhor. E o texto diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tem faltado tanto uma coisa quanto a outra. Vigilância e sobriedade precisam andar juntas, sobretudo quando estamos falando de coisas espirituais. Somos chamados como filhos da luz a andar nessa vigilância e nessa sobriedade que é o equilíbrio. Quanto desmantelo, quanto desequilíbrio no meio daqueles que se dizem cristãos. Será que temos andado assim? Em sobriedade e vigilância? Estejamos atentos, sobretudo, ao que deixamos de fazer. Temos invertido prioridades. Machucamos com atitudes. Machucamos com palavras. Investimos incansavelmente no material em detrimento do que tem peso de eternidade. Tudo pelo qual nos cansamos e corremos feito alucinados de um lado para outro, tudo isso ficará aqui. Será que é isso que o Senhor quer para nós? Tanta instrução, tanta palavra pregada, muitas vezes há aqueles que foram praticamente nascidos e criados dentro de igrejas cristãs e que têm se desviado do caminho de uma forma absurda. E eu repito, corremos como malucos de um lado para o outro, buscando bens e prazeres transitórios desta vida, enquanto o tesouro no céu continua em baixa, cada vez mais vazio. Ausentamos-nos do Cristo e das pessoas amadas, filhos, pais, irmãos, cônjuges, numa busca desenfreada pelo ter em detrimento do ser. A frase que mais ouvimos hoje é: não tenho tempo. Ninguém tem tempo para ninguém tem tempo para nada, ninguém tem tempo, sobretudo, para os filhos, para uma conversa, para um diálogo com os filhos, desde a mais tenra idade. Ninguém tem tempo. E o tempo real com o qual deveríamos nos importar está se esgotando. O relógio de Deus não para. Tenhamos cuidado com as sementes plantadas, elas germinam, quer que sejam boas ou mais, e a colheita pode ser bem dolorosa para muitos daqueles que não têm tempo. Aquele dia poderá ser de luz ou trevas, dependendo do lado em que estivermos. Que o Senhor nos fortaleça e nos prepare para aquele dia tão esperado. Nada daquilo que corremos tão avidamente para alcançar do lado de cada eternidade levaremos conosco. Só o amor com que nos amarmos uns aos outros. Que possamos atentar para isso. A palavra hoje é brevíssima. É mais uma chamada de alerta. Mais uma das inúmeras chamadas de alerta que temos trazido à igreja, mas que tenho percebido com muita tristeza que não tem adiantado muito. As queixas continuam chegando de todos os lados, sobretudo no meio das famílias. Cônjuges que não se entendem, pais que não atentam para os próprios filhos, filhos que por nunca terem recebido uma atenção especial desses pais, têm se revoltado contra esses pais, têm se rebelado contra esses pais, porque não aprenderam. Muitas vezes esses filhos viram como os pais tratavam seus próprios pais. E casa de pai é escola de filhos. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento, especialmente
no tempo que se chama hoje. Jesus quer falar com você que ouve essa palavra. Deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força viva do seu poder. Volte à prática das primeiras obras e deixe que o Espírito Santo revele os consertos que precisam ser feitos na sua vida, na vida da sua família. O que nós podemos deixar como lição do texto? O texto de Paulo nos chama ao despertamento, à prontidão, à santidade e à preparação. Que despertemos, nos aprontemos, nos santifiquemos e nos preparemos enquanto há tempo. E esse tempo, repito, se chama hoje. Tudo que nós temos é o hoje, o agora de Deus mais precisamente. Já não haverá amanhã para muitos de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações de um modo vivo, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos que nenhum tio dessa palavra se perca e aqueles que a ouvirem, que sejam tocados, ministrados pelo Teu Espírito Santo. E não percam de vista a grande chamada de Deus aqui para um despertamento genuíno. Que a graça do Senhor fale aos corações. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.